Pedir comida, chamar um Uber e pagar as contas pelo celular são atividades rotineiras da nossa vida diária. Quase que sem nos darmos conta, mudamos nosso estilo de vida e nos tornamos cada vez mais sedentários. Atividades corriqueiras, como ir até a padaria ou ao mercado mais próximo, que fazemos a pé, hoje são feitas de carro, cada vez mais utilizado em pequenos deslocamentos. Oferecer comodidades se tornou um grande negócio e muitas empresas surgiram para atender essa demanda. Uma delas, criada nos Estados Unidos, está dando um passo além. A empresa Scoozer inovou ao oferecer o serviço de aluguel de scooters elétricas em shopping centers, para que os clientes caminhem o menos possível durante as compras. Pode até não fazer sentido nenhum para você, mas no país com o maior número de obesos e onde as pessoas menos andam a pé no mundo, o serviço está sendo bem recebido e, segundo o site da empresa, já está disponível em 13 shoppings de diferentes estados. Uma dessas unidades está no Shopping La Plaza Mall, que fica em McAllen, uma cidade do Texas que é considerado o lugar com mais obesos do país. Devido ao estilo de vida e outros fatores, a obesidade se tornou um dos maiores problemas dos Estados Unidos e, se nada for feito, a situação deve ficar ainda pior nas próximas décadas. Quais são os fatores que criaram a maior população de obesos do mundo? Será que outros países também podem enfrentar esse mesmo problema? E como a obesidade pode se tornar uma fonte de lucro para uma das indústrias mais perigosas do mundo? Se você quer saber as respostas, assista esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre os Estados Unidos e a epidemia de obesidade que atinge o país. Para saber se estamos fora de forma, basta olhar no espelho ou a opinião sincera de um amigo. Mas para definir o que é sobrepeso ou obesidade, é preciso recorrer à matemática. O que define se uma pessoa está abaixo ou acima do peso ideal é o índice de massa corporal conhecido pela sigla IMC. Para encontrar o índice, é preciso dividir o peso em quilogramas pela altura em metros quadrados. É a mesma coisa que multiplicar a altura por ela mesma. Uma pessoa que, por exemplo, tenha 80 quilos e 1,70 m de altura tem um IMC de 27,68, o que, segundo uma tabela de referência, indica sobrepeso. Nesse caso, a situação não é grave, mas indica que alguns cuidados precisam ser tomados, pois caso o IMC seja igual ou maior que 30, a pessoa do nosso exemplo será considerada obesa. A obesidade é classificada em 3 níveis, sendo que um IMC maior que 40 já é considerado como obesidade mórbida. De acordo com esses critérios, mais de 40% dos estadunidenses estão obesos, um percentual que pode ser ainda pior em algumas regiões ou para determinadas comunidades. Entre os negros, por exemplo, o percentual é de quase 50%, e entre os latinos fica um pouco acima dos 45%. Logo vamos entender o porquê dessa diferença. É bem provável que você já tenha reparado isso em vídeos e alguns programas que mostram a população comum dos Estados Unidos, até porque, se não for feita uma seleção, é praticamente impossível esconder o problema, já que 2 em cada 5 pessoas são obesas. Entre as crianças e adolescentes, a situação é melhor, mas ainda assim é preocupante. Segundo as estatísticas, 1 em cada 5 crianças é obesa. Mas será que sempre foi assim? Na realidade, não. E os números podem comprovar. Entre os anos de 1976 e 1980, apenas 15% dos americanos eram obesos. Na década seguinte, o percentual chegou aos 20%, e na virada do século já estava em 30%, mostrando um rápido aumento. Hoje, como já vimos, o percentual ultrapassa os 40% e existem 19 estados dos 50 que possuem mais de 35% da população obesa, enquanto há apenas 10 anos não havia nenhum. Mas a grande questão é: como os Estados Unidos se tornaram um país com mais de 122 milhões de obesos? Engana-se quem pensa que encontrar um culpado para a obesidade é uma tarefa fácil, e muitos podem atribuir isso a cada indivíduo e suas escolhas. Mas o buraco é bem mais embaixo.
Na busca por ganhar fatias cada vez maiores do mercado, empresas e restaurantes começaram a aumentar o tamanho das porções. O famoso sanduíche de hambúrguer, por exemplo, nos anos 50 pesava cerca de 110 gramas e hoje pesa em média 340. O mesmo aconteceu com a porção de batata frita, que passou de 68 gramas para 190. Para completar o tradicional combo oferecido nos restaurantes de fast food, o tamanho médio do refrigerante nos anos 50 era de aproximadamente 200 ml, enquanto hoje é de 1 litro, principalmente devido às empresas que oferecem refis ilimitados. A prova é uma comparação entre o tamanho das porções servidas no McDonald's da Inglaterra e dos Estados Unidos. No comparativo, a porção da batata frita britânica era de 130 gramas, contra as 190 da versão americana. Embora o Big Mac tenha exatamente o mesmo tamanho nos dois países, os copos de refrigerante nos Estados Unidos têm quase o dobro da capacidade dos copos na Inglaterra. E novamente, engana-se quem pensa que essa estratégia é exclusiva dos restaurantes de fast food. As fábricas, além de trabalharem nas receitas para tornarem seus alimentos cada vez mais atrativos, também aumentaram o tamanho de suas embalagens. Basta uma ida a qualquer supermercado nos Estados Unidos para se deparar com garrafas de Coca-Cola com 3 litros, galões de leite e suco com quase 4 litros e muitos outros produtos em embalagens gigantes. E se você é daqueles que pensa que é só não comer tudo, saiba que um estudo comprovou que quanto maior a porção disponível, maior será a quantidade consumida. O estudo provou que, aumentando a porção em 50%, comemos entre 10% e 30% a mais. E nessa sobra até para os supermercados, que para aumentar as vendas colocam produtos nada saudáveis à vista do consumidor, como os chocolates e salgadinhos, que ficam estrategicamente posicionados perto dos caixas. Como se não bastasse aumentar o tamanho das porções e embalagens, o conteúdo também piorou com o passar dos anos e deu uma grande contribuição para o aumento de peso da população americana. O consumo de alimentos ultraprocessados disparou nas últimas décadas, assim como as taxas de obesidade. Esses alimentos possuem grande quantidade de sódio, óleos industriais, açúcares, gorduras e conservantes. Além disso, são formulados especificamente para agradar o paladar, o que acaba elevando o consumo. Para piorar, são pobres em fibras, proteínas e vitaminas importantes para o nosso corpo. Um estudo realizado em 2019, divulgado pelo The New York Times, dividiu um grupo de pessoas em dois, fornecendo para um subgrupo somente alimentos ultraprocessados, enquanto para o outro eram fornecidas opções saudáveis. Sabendo os males que esses alimentos provocam, não é surpresa nenhuma saber que os membros do primeiro subgrupo ingeriram por dia cerca de 500 calorias a mais que as pessoas do outro subgrupo. Isso levou a um aumento médio de 1 quilo em apenas 2 semanas. Outro fato interessante do estudo é que os pesquisadores montaram as refeições para os dois subgrupos com praticamente a mesma quantidade de calorias, mas os participantes eram livres para repetir. No final, ficou evidente que os que comiam alimentos ultraprocessados sempre pegavam mais comida e comiam mais quantidades. A situação é ainda pior porque uma dieta com alimentos não processados custa em média 40% a mais do que uma realizada somente com esse tipo de alimento. Isso ajuda a explicar por que, em algumas comunidades, como negros e latinos, o percentual de obesos é maior, já que nessas comunidades o poder aquisitivo é menor e muitas vezes comer alimentos ultraprocessados não é nenhuma questão de escolha, mas sim de necessidade. Agora, imagine o acúmulo de grandes porções de comida ultraprocessada combinado à falta de atividades físicas. O resultado não podia ser outro. Segundo uma reportagem da Forbes, 84% dos americanos passam pelo menos 2 horas por dia na frente da televisão e, de uma maneira geral, houve um aumento no tempo que os estadunidenses passam sentados. Em um período de 15 anos, os adolescentes passaram de 7 para 8 horas diárias sentados, e entre os adultos, o aumento foi de 5 horas e meia para 6 horas e 15 minutos por dia. E caminhar parece que não é muito a praia deles.
Você provavelmente já viu vídeos ou imagens de ruas totalmente vazias de pedestres, apenas com carros passando. O estilo de vida americano, muito voltado para os carros e sem investimentos em transportes públicos, criou uma sociedade sedentária, dependente dos veículos até mesmo para realizar trajetos curtos. Um artigo na rede pública NPR classificou os americanos como o povo que menos anda no mundo, uma situação que só deve piorar com a popularização de serviços como o da Scoozer, a empresa que aluga scooters elétricas para uso dentro de shopping centers. Nem mesmo as redes sociais deixam de ter sua culpa no aumento do número de obesos, e não estou falando do tempo que as pessoas passam consumindo conteúdo. Nos últimos anos, surgiu um movimento de influencers que pregam a aceitação da gordura, que também é conhecido como orgulho gordo e movimento anti-dieta, entre outros nomes. Apesar de ter surgido na longínqua década de 60, o movimento ganhou força com as redes sociais e, mesmo que a intenção seja boa, acaba por ter um efeito contrário. Uma reportagem do The Washington Post mostra casos de pessoas que lutavam para perder peso e, após terem contato com influenciadores que pregavam a aceitação, deixaram de lado as dietas e voltaram à rotina normal. Além disso, as empresas de alimentos começaram a enxergar nos influencers um meio de propaganda muito eficaz. Uma investigação realizada em conjunto pelo The Washington Post e pelo site The Examination analisou mais de 6.000 postagens realizadas por 68 nutricionistas que tinham mais de 10.000 seguidores. Os jornalistas descobriram que cerca de 40% dos influenciadores, que somavam um alcance de mais de 9 milhões de seguidores, usavam repetidamente discursos anti-dietas. A maioria desses influencers possui vínculos com fabricantes de comida para a divulgação de seus produtos. A empresa que aparece como a principal utilizadora dessa estratégia é a General Mills, que fabrica produtos ultraprocessados e cheios de açúcar. Mas será que o problema está só nos Estados Unidos? Fora das fronteiras dos Estados Unidos, a situação é melhor, mas nada animadora. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, nos próximos 12 anos, 1 em cada 4 pessoas no planeta vai ser obesa. As estimativas são de que a doença afetará 1,5 bilhão de adultos e mais de 400 milhões de crianças até 2035 se nada for feito. Atualmente, as doenças relacionadas à gordura estão entre as 3 principais causas de morte no mundo inteiro. A única exceção é na região da África subsaariana. Nem mesmo alguns países europeus, que são reconhecidos pela famosa dieta mediterrânea, estão livres. Um exemplo é a Espanha, onde 24% dos espanhóis estão obesos e, quando consideramos as pessoas com sobrepeso, o percentual sobe para 61%. Novamente, se nada for feito, até 2035, os obesos na Espanha deverão atingir 37% da população. Para além dos problemas de saúde que a obesidade causa nos indivíduos, a doença representa um alto custo para os governos. Cada vez mais recursos são utilizados em tratamentos, e entre os países da OCDE, cerca de 8% do orçamento anual da saúde vai para tratar doenças relacionadas à obesidade. Nos Estados Unidos, como não podia ser diferente, esse percentual chega a 14%. Segundo uma reportagem do jornal El País, a obesidade reduz o PIB dos países em mais de 3% e deve gerar um impacto econômico de mais de 4 trilhões de dólares até 2035. Mas nem todo mundo está achando isso ruim, e para um setor em específico, o aumento da obesidade pode se converter em uma verdadeira mina de ouro. Segundo um relatório do banco Goldman Sachs, a fabricação de medicamentos contra a obesidade deve ser o maior negócio para as indústrias farmacêuticas nessa década, movimentando cerca de 100 bilhões de dólares anualmente até 2030. Um exemplo claro disso aconteceu no ano passado, quando o laboratório dinamarquês Novo Nordisk se tornou a empresa mais valiosa das bolsas europeias. A disparada no preço das ações aconteceu depois que o medicamento Ozempic provou ser eficaz na perda de peso, mesmo tendo sido desenvolvido para tratar diabetes. Somente no primeiro semestre do ano passado, o medicamento gerou mais de 60 bilhões de dólares em receitas para a empresa. Quem também está entrando nesse mercado é o laboratório americano Eli Lilly,
que acabou de conseguir a aprovação do medicamento Zepbound, que foi desenvolvido exclusivamente para a finalidade de emagrecimento. Até mesmo a Sociedade de Pediatria dos Estados Unidos já está recomendando a aplicação desses medicamentos em pacientes na adolescência. Porém, os pediatras ainda estão reticentes em tomar tal medida, porque os efeitos colaterais de longo prazo são desconhecidos. E eles estão totalmente certos nessa decisão, porque a história das farmacêuticas está recheada de abusos, omissão de informações e muitas outras ações que tornam essas empresas mais parecidas com organizações mafiosas. E é exatamente isso que mostramos nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. É só clicar e já nos vemos por lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!